que eu li, eles dizem assim: para conter os espíritos insolentes, o decreto é que nenhum indivíduo em particular tem o direito de distorcer as sagradas escrituras de acordo com seu próprio julgamento. Qualquer reformado no mundo concorda com isso. O princípio de interpretação privada das escrituras, defendido pelos reformadores, não dá ao indivíduo o direito de distorcer a palavra de Deus. A grande crise da Igreja Católica era o seguinte: se a gente colocar a Bíblia na mão do povo, o povo não tem capacidade de ler, entender e interpretar a Bíblia de forma correta. Então quem tem que ler e interpretar a Bíblia é apenas o clero da igreja. O povo tem que acatar a interpretação do clero. E se vocês, dizia a Igreja Católica para os reformadores, colocarem a Bíblia nas mãos do povo, vocês vão ver as aberrações que vai sair. Por um lado, eles estão cobertos de razão. Porque alguém disse que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. E o que nós vemos e observamos de aberração teológica nas igrejas batistas, presbiterianas, metodistas, históricas no nosso país é uma enormidade. Mas junto com isso, junto com a defesa de colocar a Bíblia na mão do povo, os reformadores disseram que o povo, com a Bíblia nas mãos, precisava aprender a interpretar a Bíblia. Os reformadores diziam assim: a Bíblia, ela não é um nariz de cera para ser torcido e moldado de acordo com a nossa conveniência. Então, os reformadores diziam: o povo tem que ter a Bíblia nas mãos, o povo tem o direito de interpretar a palavra de Deus. No entanto, esse direito sempre traz consigo a responsabilidade de interpretá-la com precisão. O direito de interpretar a palavra de Deus não descarta professores, estudiosos e bons intérpretes das Escrituras. Deus não dotou a sua igreja de pastores, de mestres, de professores em vão, como vai dizer Paulo em Efésios 4. O direito de interpretar a palavra de Deus não serve como base para o relativismo, para o subjetivismo, como nós vemos em muitas igrejas nos dias de hoje. Então os reformadores, eles não foram infantis, eles não foram irresponsáveis ao defenderem esse princípio. Eles sabiam do risco que a Igreja Católica acusava. Eles sabiam do risco de o povo interpretar a Bíblia de forma errada. Por isso, que junto com a Bíblia na mão do povo, os reformadores ensinaram o povo a interpretar a Bíblia. Eles não apenas deram a Bíblia para o povo, mas eles estabeleceram critérios de interpretação das Escrituras. Eles ensinaram ao povo a como ler corretamente as Escrituras. E uma igreja reformada é uma igreja que ensina o povo a ler corretamente as Escrituras. Uma igreja reformada é aquela que zela pelos princípios corretos e sadios de interpretação das Escrituras.
Não foi apenas a suficiência e a autoridade das Escrituras que foram defendidas pelos reformadores. Os reformadores também defenderam aquelas regras fundamentais de interpretação. E essas regras deveriam ser seguidas a fim de que a Bíblia não produzisse anomalia teológica, interpretações equivocadas. E essas chamadas regras hermenêuticas defendidas pelos reformadores foram, por exemplo, aquilo que é chamado de analogia da fé. O que é isso? Essa talvez seja a mais importante das regras hermenêuticas de interpretação das Escrituras. Essa regra diz que a Bíblia, ela deve ser interpretada pela própria Bíblia. A Escritura pela Escritura. Essa regra parte do princípio de que Deus não é autor de confusão. Deus não se contradiz. Logo, a sua palavra, ela é coerente, ela é consistente consigo mesma. Sendo assim, nós não podemos, não devemos e não temos autoridade para colocar uma parte da Bíblia contra a outra. O que está claro, o que não está claro, o que está obscuro em um lugar, pode ser esclarecido por outro texto. Nós devemos interpretar o obscuro à luz do claro, o implícito à luz do explícito, a narrativa à luz do didático. Os reformadores nos ensinaram isso. Eles colocaram a Bíblia nas nossas mãos e disseram assim: agora nós vamos ensinar vocês a ler o texto corretamente. Uma igreja reformada faz isso. Há um teólogo americano, se não me engano, ele disse assim, acho que está aí no esboço: se uma pessoa nota que duas proposições na Escritura parecem mutuamente se contradizer, e gente, existem muitos textos nas Escrituras que parecem se contradizer. E se alguém chega diante de você e apresenta esses dois textos, como que você reage? Pegando o telefone para ligar para o pastor? Envergonhado? Quando bate um testemunho de Jeová lá na porta da sua casa e começa a questionar algumas coisas das Escrituras, o que você faz? Senhor, me desculpe que eu estou com a panela no fogo, preciso entrar, não posso mais. E aí você peca. Porque como disse Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 3, nós devemos estar prontos para responder a todo aquele que nos pedir a razão da esperança que há em nós. Como disse Judas, aquela última carta antes do Apocalipse, nós precisamos defender a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Se uma pessoa nota que duas proposições na Escritura parecem mutuamente se contradizer, ela deve crer que a contradição existe apenas em sua mente e que as proposições parecem se contradizer apenas por causa da falta de entendimento ou raciocínio falacioso da pessoa, e não porque existe uma contradição lógica real. Enquanto as duas proposições parecem contraditórias à pessoa, ela ainda não poderá verdadeiramente afirmar ambas ao mesmo tempo. Então os reformadores, ao defender o sola Escritura, a suficiência e a autoridade das Escrituras, eles ensinaram muitas outras coisas. Eles colocaram a Bíblia na mão do povo e disseram assim para o povo: vocês não podem ler esse texto de qualquer jeito. Vocês não podem interpretar esse texto de qualquer jeito. Então nós vamos ensinar vocês a ler o texto. Como? Primeiro, saiba que a Escritura
é a melhor intérprete da própria Escritura. Se você apanha um texto que você não tem respostas para ele ali, leia o ensinamento geral das Escrituras e você vai ter resposta para aquele texto. Outro princípio, a chamada análise dos textos. Os reformadores ensinaram ao povo que determinados trechos bíblicos só podem ser devidamente interpretados à medida que uma série de condicionantes históricas, religiosas, étnicas e culturais forem devidamente analisadas e entendidas. Nenhum fato histórico, preste atenção nisso, gente, nenhum fato histórico se explica isoladamente. Cada um deles tem a sua causa, uma razão, um princípio, e por sua vez, irá determinar em conjunto com outros eventos, fatores condicionantes de novas realidades. O que eu quero dizer com isso? Que a Bíblia, ela precisa ser analisada em seu contexto. Qual é o problema de caixinha de promessa? Um dos principais problemas de caixinha de promessa é que as promessas são retiradas do seu contexto. E não sei se você sabe disso, mais de 90% das promessas bíblicas são condicionais. Não são incondicionais, são condicionais. Deus diz assim: eu vou fazer isso com você, desde que você proceda dessa forma. O desde que não existe na caixinha de promessa. Você retirou a promessa do seu contexto e criou uma anomalia, uma promessa mentirosa. Os reformadores, eles ensinaram isso quando um pastor começa a pregar. Ele não pode usar o texto como pretexto fora de contexto, ou usar o texto fora do contexto como pretexto, que é o que nós vemos aos montes por aí. A Bíblia, ela precisa ser analisada no seu contexto, principalmente porque nós falamos de aspectos humanos, físicos, culturais, geográficos. Nós não podemos analisar um texto isoladamente, sem relacioná-lo devidamente com os fatos passados, com as pessoas envolvidas, com as emoções causadas, com as paixões existentes. É por essa razão que aqueles textos que à primeira vista parecem ser contraditórios, parecem ser inexplicáveis, eles são esclarecidos quando juntamos os fatos, quando juntamos as circunstâncias pessoais, morais e éticas da época. E óbvio, ainda acrescentamos a essa receita aquela pitada de fé necessária, porque a Bíblia é um livro de fé. Outra coisa que os reformadores nos ensinaram sobre a análise dos textos, ensinando o povo a ler o texto que eles com sangue conseguiram colocar na mão do povo. Eles nos ensinaram que o estudioso da Bíblia precisa aprender a discernir e a reconhecer diferentes formas de literatura dentro das Escrituras. É o que se chama de análise de gênero, análise de estilo. O que eu quero dizer com isso? Algumas partes da Bíblia, elas estão na forma de narrativa histórica, enquanto que outras partes estão na forma de poesia. E a interpretação de uma narrativa é diferente da interpretação de uma poesia. Muita gente erra ao interpretar Gênesis 1 e 2 achando que aquele texto é uma narrativa. Não é.
Gênesis 1 e 2 é uma poesia. Quando você vê lá a estrutura gramatical, lá no hebraico, aquilo é uma poesia. A Bíblia, ela usa metáfora, símile, provérbio, parábola, hipérbole, paralelismo e muitos outros dispositivos literários que precisam ser reconhecidos na hora de ler, na hora de interpretar. Então nós precisamos conhecer que tipo de texto é esse que nós estamos lendo, que nós estamos estudando. E os reformadores nos ensinam isso. Esse princípio, ele destrói completamente com uma forma errada de interpretar a Escritura, muito usada na Idade Média e que está reaparecendo nos dias de hoje, um negócio chamado de quadriga. A quadriga dizia que existem pelo menos 4 sentidos distintos em cada texto: o literal, o moral, o alegórico e o analógico. O que isso tudo aqui promove? A alegorização do texto e, consequentemente, a ofuscação e a deturpação do texto. Fica alegorizando o texto, vendo coisa no texto que não existe. Os reformadores foram lá e combateram a quadriga. Disseram que cada texto bíblico só tem um sentido, um único sentido com uma variedade de explicação. Então esse princípio da análise dos textos leva o cristão leigo, o camponês mencionado por Lutero, a ler a Escritura e a perceber o cenário histórico no qual o texto foi escrito, a estrutura gramatical do texto analisado. Leva o leitor a perceber que a Bíblia, ela tem que ser interpretada como qualquer outra literatura. Ou seja, nas Escrituras, verbos são verbos e substantivos são substantivos. Não tem alegorização. Os reformadores ensinaram o povo a estudar as Escrituras. A terceira regra hermenêutica, valorizada, defendida pelos reformadores, dizia o seguinte: narrativas históricas devem ser analisadas pelas passagens didáticas. Isso aqui tem um ensinamento muito prático para mim e para você nos dias de hoje. Deixa eu lhe dizer uma coisa: formular doutrina a partir de narrativa é um caos, é um erro grotesco. Nos dias de hoje, essa é uma prática muito comum em várias igrejas, principalmente as neopentecostais. Usar textos históricos como doutrina gera sérios problemas. Por exemplo, você vai fazer um cruzeiro, você vai se jogar do navio, acreditando que você vai andar sobre as águas, assim como Pedro fez? Mas está lá na Bíblia. Aquilo é uma narrativa, aquilo não é um texto doutrinário. Um erro muito comum sobre essa questão é proposto por um livro antigo, eu li lá na minha adolescência, mas que ainda é publicado aí, alguns de vocês devem conhecer. Um livro que foi best-seller chamado assim: Em Seus Passos, o que faria Jesus? E as pessoas que leem esse livro são levadas a pensar assim: a partir de agora, eu devo viver a minha vida da seguinte forma: o que Jesus faria nessa determinada situação? Meus irmãos, nem sempre essa é uma pergunta muito sábia.
O certo é você perguntar: como que Jesus ordena que eu proceda nesta situação? Porque eu vou dizer para vocês, nós podemos arrumar graves problemas se tentarmos agir exatamente da maneira que Jesus agiu. Pegar um texto narrativo e transformar em doutrina. Se tentarmos agir como Jesus agiu em tudo, nós vamos ter problema. Por exemplo, a nossa tarefa como filhos de Deus não é exatamente igual à missão de Jesus. Eu não fui enviado ao mundo para salvar as pessoas dos seus pecados. Eu jamais poderei falar com a autoridade peculiar a Jesus. Eu não tenho autoridade para entrar com um chicote na igreja e expulsar os pastores corruptos. Porque eu não sou o dono da igreja. Então eu não posso fazer o que Jesus fez. Outro detalhe, Jesus viveu num período muito diferente da história da redenção. Quem conhece um pouquinho de Bíblia sabe que Cristo precisou cumprir todas as leis do velho pacto, inclusive leis dietéticas e cerimoniais. Por exemplo, Jesus foi obediente ao Pai ao ser circuncidado como cumprimento de um rito religioso. Jesus foi circuncidado. É por isso que eu tenho que ser circuncidado? Se hoje alguém for circuncidado, não por razões de higiene ou de saúde, mas em obediência a um ritual religioso, essa pessoa está destruindo a obra de Cristo na cruz. Essa pessoa está novamente se colocando sob a maldição da lei do Velho Testamento. Se tentarmos agir exatamente da mesma maneira que Jesus agiu, transformaremos em atitudes obrigatórias aquilo que é permissível. O que eu quero dizer com isso? Existem pessoas que afirmam ser obrigatório ao cristão fazer visitas no dia de descanso. Tem gente que defende essa tese, dia de descanso tem que fazer visita. Por quê? Porque Jesus fez visitas nesse dia. Então nós também devemos fazer. O fato de Jesus fazer visitas no sábado mostra que tais atividades não violam o sábado. Contudo, em nenhum momento nos é ordenado que façamos visitas nesse dia. É analisar um texto histórico de forma doutrinária. O que o texto nos mostra é que as visitas podem ser feitas, mas não significa que elas devem ser feitas nesse dia. Jesus nos manda visitar os doentes, mas Ele nunca estipulou o dia em que essas visitas devem ser feitas. Mas as pessoas pegam um texto histórico e utilizam como texto doutrinário. E por fim, se nós formos imitar a Jesus em todas as coisas, ninguém mais no mundo vai se casar. Porque o celibato de Jesus não exige que o casamento seja repudiado. Então, nós seríamos culpados de pecado muito sério se tentássemos imitar a Cristo em tudo. As epístolas, elas nos convocam a imitar Jesus em muitos pontos, mas elas também nos ajudam a delinear quais são esses pontos e quais não são. Gente, os reformadores disseram: vamos colocar a Bíblia na mão do povo. Aí a Igreja Católica disse: mas isso vai trazer aberrações. Não vai não.
Porque nós vamos ensinar esse povo a ler e a estudar a Bíblia e a interpretá-la corretamente. Eu estou falando essas coisas aqui para mostrar para você que estudar a Bíblia não é algo fácil. Interpretar a palavra de Deus corretamente não é simples. Se hoje nós temos a Bíblia em nossas mãos, isto se deve aos reformadores. Se hoje nós podemos interpretar as Escrituras livremente, isso se deve aos reformadores, que nos ensinaram a forma correta de interpretá-las, que foram incisivos em nos mostrar a seriedade de uma interpretação correta. O direito de ler e interpretar a Bíblia individualmente não dá ao leitor, ao intérprete, o direito de distorcer a palavra de Deus. O direito de ler e de interpretar a Bíblia individualmente exige do intérprete entendimento, estudo, tempo, dedicação, empenho, amor pelo texto sagrado. Por isso que uma igreja reformada, ela fica o tempo inteiro batendo na tecla: estude as Escrituras. Promove encontros de estudo das Escrituras. Enfatiza a necessidade da escola bíblica dominical. Constantemente do púlpito questiona o povo se o povo está lendo as Escrituras. Por isso que numa igreja batista reformada, numa igreja reformada, existe a necessidade de em algum lugar ter livros para o povo ler. Porque junto com os livros, porque os livros nos ensinam a interpretar corretamente as Escrituras. Por isso que numa igreja reformada, o povo é estimulado o tempo todo a ler, para ter a ajuda de pessoas para interpretar corretamente o texto sagrado. Não é simplesmente colocar a Bíblia na mão do povo, é colocar a Bíblia na mão do povo e dizer: vamos estudá-la juntos. Olha a minha interpretação, olha a sua. Existe divergência, vamos buscar uma terceira, uma quarta, uma quinta opinião. Vamos ouvir os pais da igreja. Vamos utilizar as regras hermenêuticas para que a gente não saia por aí criando doutrina errada, para que a gente não saia por aí promovendo práticas erradas dentro da igreja, para que a gente não volte nos dias de hoje a práticas judaicas, como acontece nos dias de hoje em muitas igrejas, onde você chega e tem aqui na frente da igreja um candelabro, gente tocando chofar. Quem faz isso nunca leu o livro de Hebreus. Nunca passou pela escola bíblica dominical interpretando o livro de Hebreus. Porque na cruz essas coisas todas acabaram. Não sabe interpretar o texto bíblico. Então, quando os reformadores disseram sola escritura, eles não estavam dizendo que apenas que a Bíblia tem autoridade e suficiência. Eles estavam dizendo que o povo precisa buscar meios, mecanismos de interpretar corretamente a palavra de Deus. Então, irmãos, nós corremos um perigo muito grande. Eu corro, você corre, nós corremos um perigo muito grande.
todas as vezes que oferecemos uma interpretação errada das Escrituras, nós estamos pecando e induzindo